onde vem o teu vínculo com o Inter? É genético ou foi alguma coisa que aconteceu dentro da história do Inter que te chamou atenção? Isso é engraçado. Quando é que tu te viu assim, não, eu sou colorado, eu vou torcer pro Inter? Como é que veio esse vínculo? Cara, sabe que isso, naturalmente, eu acho que 95% das pessoas que gostam de futebol é a partir de pai para filho, o famoso de pai para filho. E claro que meu pai gosta de futebol, ele é maluco pelo Inter, mas ele nunca foi um cara assim, tipo, filho, tu vai ser colorado. Nunca foi de também dar camiseta ou algo do tipo, mas sempre tava vendo o jogo. Ele fiz um programa de milhagens com meu filho. É? Como... Não, ele nasceu no dia que o Inter foi bicampeão da Libertadores. Tá. Daí ele foi na reinauguração do Beira-Rio. Perfeito. E aí aquela coisa toda, deu 15 minutos, ele tinha 3 anos, ele disse assim, vamos embora, que isso? 15 minutos? Deu não, para aí. E ele via um vídeo, ele via um seriadinho chamado Cid, o Cientista, que estimulava a lógica e a fazer fichas. Sim. Então eu disse, vamos fazer uma ficha que a cada 5 jogos que tu for no Beira-Rio, sem reclamar de tempo, de nada, quando tu completar a ficha, tu vai ganhar um presente. Tá. Completou a primeira milhagem ali, né? Sim. Foi lá e pediu uma bobagem. Quando ele completou a segunda ficha, eu disse, e agora o que tu quer? Ele me olhou assim, papai, ir no jogo contigo é o maior... Se abriu, né? A velha só começou a chorar. Demais. Mas, o que eu tava falando mesmo? Você justamente do teu pai ser apaixonado pelo Inter, mas não te obrigar ou não... Não, nunca teve uma conversa, por exemplo, como tem, né, em vários momentos. Nunca teve assim, então, filho... Tu é colorado, ou qual é o teu time? Nunca teve, mas meu pai sempre assistiu os jogos, me levou para conhecer o Beira-Rio, e aquilo, eu fui, mas meu vô, por exemplo, muito colorado, meu vô foi em todos os jogos da campanha do Inter de 79. Né? Meu avô, em 79 foi o último jogo que ele foi no Beira-Rio. Inclusive, tô organizando aí fazer uma coisa legal com ele, porque 79 foi o último jogo que ele foi no Beira-Rio depois de toda a campanha. Vamos levar ele, mas eu tô com medo do coração do velho, né, cara? O problema é que a gente não pode levar num jogo fácil, porque é o Inter, né? Não, vou levar no Inter e Aimoré em janeiro. Mas sabe que esse negócio de fidelizar o pai para filho, assim, o meu pai conta uma história muito louca nesse sentido, que tinha um amigo dele que era muito cristão, muito cristão. Então, levava os filhos na missa desde cedo, aquela coisa importante, esse vínculo de religião, não sei o quê. E os filhos colorados. Daqui a pouco os amigos gremistas, o Grêmio começou a ganhar tudo ali nos anos 80, anos 90, e um dia os guris chegaram para ele e disseram assim, papai, os nossos amigos são gremistas, nós vamos ser gremistas. Esse é o meu maior medo, cara. Assim. Daí ele olhou assim, não, vocês podem ser gremistas, mas eu tenho que contar uma coisa importante para vocês, não sei o quê. Daí os crianças, o que foi, papai? Vocês gostam muito de Jesus, né? Jesus é colorado. Papai, não sei o que, não. Sabe quem é que matou Jesus, filho? Quem? Os gremistas. Mas vão ser colorados, são colorados até hoje. Assim, cara, tem gente que passa a fronteira os gremistas mataram Jesus. Tu imagina, né, cara? E tu chega pra uma imagina a cabeça da criança. Não vou torcer pra esses caras, então. Mas, vou focar aqui pra te contar. Aí o meu pai nunca forçou algo do tipo, só que eu nunca me esqueço. Daí um dia eu tô na casa da minha avó por parte de pai, e o Inter, e daí eu vou desenhando o cenário do jogo, tu vai saber qual jogo eu tô falando. E aí o ano era 2005. E o Inter estava jogando uma partida em São Paulo contra o Corinthians. Sim. E, cara, ali eu tinha 7 anos. Tinha 7 anos É quando tu tá começando o amor pelo futebol, exato. Né? E eu tava assistindo aquilo e meu pai... Vamos, não sei o que. E eu brincando com os carrinhos, olhando o jogo ao mesmo tempo. Te arreganho com meu primo. E aí, vai assim... Eu já entendia minimamente, cara. E eu lembro até hoje o lance do Tinga. Eu lembro até hoje. Eu tava olhando pra TV e deu aquele lance no Tinga. E eu olhei aquilo e a minha cabeça de criança pensou, na área é pênalti. Sim. E aí não entendi, meu pai brigando, que isso, pênalti, não sei o que, o juiz não deu, expulsou o Tinga. E eu fiquei sem reação, né?
E aí, quando acabou o jogo, eu pensei assim, eu vou torcer pro Inter. Eu vou torcer pro Inter. O que fizeram com o Inter hoje é uma sacanagem. Ali te definiu. Esse é meu time. E deixa eu te perguntar, eu também eu me lembro eu sou de 75, assim. Então, eu me lembro muito da Copa de 82, da camisa rasgada do Falcão Colorado, fazendo gol contra Itália, etc. E desde ali, futebol, é o Inter com meu pai, etc. A relação de pai e filho e a relação que eu estou construindo com meu filho passa muito por isso. Mas no momento que tu deu um estalo no jogo lá no Márcio Rezende, no Tinga, no Corinthians, daí começou a ver com outros olhos já a campanha de 2006? Não. Tu começou a estar mais perto do Inter mesmo com 8 anos? Cara, 2006, cheguei a me arrepiar porque 2006... eu vivi o Inter, foi o ano que eu mais vivi o Inter. Legal. E a gente fala assim, eu era criança, 2006 eu lembro de tudo. 2006 eu lembro do Inter perdendo o Grenal da final do Campeonato Gaúcho e eu tendo que ir para casa e passando por uma carreata de gremistas fazendo festa daquele gauchão. Uma carreata enlouquecedora. E daí tu pensa, uma criança vê aquilo, a chance da criança mudar de time é altíssima, né? Ou de não querer acompanhar. Os gremistas fazendo muita festa. Aquele Grêmio era improvável de vencer. Uma martelada na tua cabeça. A primeira foi o Corinthians e a segunda Exato. foi o Pedro Júnior lá. Exato. E inclusive depois daquele Inter e Corinthians eu completei o álbum do Brasileirão de 2005. Eu tenho até hoje, inclusive, guardado na casa dos meus pais, aquele álbum completo. E a partir dali futebol, comecei a acompanhar. Futebol não, comecei a acompanhar o Inter. Não era futebol, era o Inter. Vou ver o jogo do Inter. E o Inter perde aquele gauchão, onde era um Inter que jogava bem, tinha uns jogadores interessantes, fez uma campanha top em 2005, e o Inter perde aquele Grenal. E na verdade aquele é o primeiro Grenal que eu lembro bem. E o primeiro Grenal que eu lembro bem é o Grêmio ganhando um gauchão dentro do Beira-Rio. E aquilo não me abateu. Eu continuei, é isso aí. Eu não sei o que deu na minha cabeça, cara, que eu fiquei maluco. Não é possível. E continuei. E a Libertadores eu acompanhei todos os jogos e aí também começa a florescer uma paixão por rádio, porque naquela época não tinha muito clara a coisa do streaming, não era todo mundo que tinha TV a cabo. Então, vários jogos de Libertadores sim passavam na Globo na quarta-feira e vários era rádio. Era na Gaúcha, era com o Pedro, né? E acompanhando. E o Inter vai passando e daí no meio disso tudo eu fico internado no hospital e eu vejo uma virada incrível do Inter sobre o Pumas do México. Né? Uma virada incrível no Beira-Rio, que eu acho que o Inter sai perdendo de 2-0, se não me engano, e o Inter vira, né, sobre o Pumas dentro do Beira-Rio, e aquilo vai se alimentando assim, e a campanha vai passando, Inter na final, Inter campeão em cima do São Paulo, e aqui todo o contexto daquele título do Inter foi porque o Inter vence no Morumbi de 2-1. O jogo mais importante da história do Inter. É inacreditável. Barcelona e aquele jogo lá em São Paulo. Então, assim, um guri que de repente não teve a oportunidade de lembrar disso, quem nasceu depois e já entende futebol. Cara, a vitória do Inter sobre o São Paulo no Morumbi é uma das coisas mais emblemáticas do futebol brasileiro. Porque aquele São Paulo é campeão do mundo. Era um São Paulo galáctico, maravilhoso. E o Inter vai dentro do Beira-Rio, sobe da base ainda, faz 2 gols do São Paulo. E aquilo é incrível, e aquilo me marca muito. E naquele momento eu percebi, cara, o Inter, ninguém pode parar o Inter. E de fato ninguém poderia parar o Inter naquele momento. Contei essa história que eu fiz um bate-volta para ver o jogo. E eu fui só com a roupa do corpo. E aí a gente chega no estádio e a torcida organizada está em cima da torcida do Inter. Então tá toda a torcida do Inter atrás do placar eletrônico e o espaço ali onde ficaria, tu era alvo fácil de copos de mijo. Claro. Assim, né? E como eu chego tarde, e mesmo alto, eu não ia conseguir ver o jogo. E eu penso, vou voltar para Porto Alegre hoje, cada copo de mijo que eu tomar vai ser gol só. Tem 2 copos de mijo. E 2 gols do Sobs. E voltei vendendo. Que situação, o que o Inter faz? Feliz da vida. Mas é isso, cara. E aquilo é incrível, cara. E, eu não preciso falar sobre 2006, né? Vou vir aqui falar sobre 2006. Então, aquele ano, ele vai acontecendo e aquele Inter... Mas depois do Gauchão, só tu e o Fernando Carvalho provavelmente acreditavam ali. Total. Porque o Fernando Carvalho, quando o Inter perde aquele Gauchão, o próprio Abel fala sobre isso, assim, chegou lá,
pô, perdemos o Gauchão, aquela coisa, pô, foi um crime, etc. E o Fernando Carvalho disse o seguinte: eu te contratei para ser campeão gaúcho, te contratei para te ganhar a Libertadores. E é isso. E ali o Abel sente que, pô, não, peraí, é um projeto, não é, conforme não veio o negócio, então agora eu vou desviar e vou começar outro projeto, né? E até ali, o Abel era um cara que estava sempre na trave, era um cara que chegava nas finais, às vezes perdia, etc. Não, então, ele tinha o trauma do Olímpia, exato. né? Em 89 com o Inter. E nos próprios clubes do Rio de Janeiro ali, que ele teve. Então... O Abel vira o Abel junto com aquele Inter. E aquele gol do Pedro Júnior é quando o Jorge Wagner e o Alex começam a trabalhar junto ali na esquerda, sai o Michel ali, ele começa a mudar. Michel era uma teimosia do Abel, né? Onde, pô, perdeu o gauchão. E, inclusive, hoje, porra, depois de tanto tempo, a gente fala. Aquela, e tem até a coluna emblemática do Davi, né? O Grêmio teve uma derrota maravilhosa. Cara, a derrota do Inter no gauchão pro Grêmio muda o ano do Inter. Sem dúvida. Aquele Inter, ele tinha alguns problemas que, se o Inter vence o gauchão, seriam maquiados. E o Inter, claro que a gente entra na margem do mas não é um absurdo a gente dizer. São dois fatores, né? Se o Inter ganha aquele brasileiro, será que ia ter o mesmo tesão para Libertadores e para o Mundial? A gente dificilmente. Né? E se ganha o brasileiro e o gauchão, daqui a pouco ia chegar no mata-mata da Libertadores com uma soberba, não sabe. Totalmente, não sabe. Mas no fim das contas, aquele gauchão agora, tem uma importância. O moleque que sofre essas duas marteladas, é resiliência pura, né? É o Inter na veia. Inter na veia, cara. E eu tenho um afilhado, o Lucas, que ele fala, o Inter só perde, né? E ele realmente, ele nasceu em 2010, então ele tá sofrendo na veia. Ele nasceu em 2010, no dia do bi da Libertadores. Exato, cara. Então, mas tu ser resiliente a momento ruim é muito Inter na veia, cara. Por exemplo, eu até brinco e vou grenalizar agora. Eu tenho meu primo, o Iago, ele era gremista, e aí o Inter começa a ganhar tudo em 2006 e ele vira colorado. E depois ele virou gremista de novo, tu entende? E eu não aceito isso. No Colorado, se tu virou gremista, tu nunca mais volta. Porque não tem... O Colorado, ele aguenta. O Colorado, ele sofre diferente. Não adianta. Ele sofre diferente e tá aí. O 2023 tá provando isso. A trilha sonora é Marília Mendonça. Cara, não tem. Não tem. É inexplicável. O Robin Hood, né? E é isso. Ser Colorado é isso, cara. E tá na essência do clube também.